Fala pessoal, isso aqui é mais um vídeo na sequência de tutoriais e nesse a gente vai abordar como executar o init de forma local no teu computador e também no servidor seu para você criar ali teu serviço para os teus clientes e também no cloud nativo ali do init. Então a gente primeiro precisa entender o conceito de self-hosted e o conceito de cloud. Para do self-hosted a gente entender que tem dois meios de conseguir utilizar o init ali. Então, no cloud, a gente tem a infraestrutura, né? O que faz o init funcionar, a máquina, o servidor ali, está atrelado à equipe do init. Então, você contrata o serviço deles, do cloud, paga uma mensalidade ali, e eles tocam essa parte da infraestrutura, né, do servidor ali, e você cuida da interface, né? Cria seus fluxos ali, e não tem essa dor de cabeça com infraestrutura, certo? Então, resumindo, basicamente você pagar pela infraestrutura do init. E do outro lado a gente tem um self-hosted, que é a versão open source, né, código aberto ali, cada um pode baixar, executar livremente, né, até um determinado ponto. E você executando no seu computador, você expõe ali localmente para ti, para você criar seus fluxos, testar coisas. E tem a versão, né, você baixa essa mesma versão que você baixa no seu computador, dentro de um servidor ali, exposto, né, à internet. Então, você pode entrar pela internet ali, pode passar acesso para um colaborador teu. Então, a gente tem essas três formas aí de obter o init. Então agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente executa localmente o init com a imagem via Docker, né? Docker é mais complexo, a gente teria que ter algumas aulas específicas para ele, mas vamos aqui buscar pelo Docker. Então, a gente busca digita Docker, vai aparecer a primeira opção aqui. Aí você pode vir aqui para facilitar, né? Docker Desktop. E aí, beleza. Vai te aparecer essa telinha aqui. Você vai vir aqui em Download, Docker Desktop. E aqui na opção do download, você basta encostar o mouse aqui em cima do botão. Ele vai te aparecer esse menu aqui com essa lista. E aí ele vai te aparecer as opções. Se você estiver usando o Linux, baixa a última opção. Se for Mac, escolhe dentre essas duas aqui que for o teu processador. E se for Windows, você pode escolher entre essas duas versões, ou a AMD64 seria para computador desktop em geral, e essa última opção aqui é para notebooks ultra finos que vem com processadores ARM da Qualcomm. Então você escolhe essa opção se for o seu caso, né, um ultrabook ali fininho que utiliza um processador, vamos dizer assim, de celular, que é o Qualcomm. Se for Windows normal, você vem aqui no AMD64, que é basicamente o desktop padrão que a gente usa hoje. Então, como o meu é esse, eu vou clicar aqui para baixar. Vou guardar que ele fazer o download. Beleza, então, enquanto ele faz aqui o download, vou guardar aqui. Beleza. Ficar aqui para executar. Ele vai pedir aqui para a gente autorizar, né? E aí, a gente vai ter essa telinha aqui. Ele vai aparecer essa telinha para a gente do Docker. E aí a gente deixa essas opções marcadas aqui se você estiver utilizando o Windows 11. Se for Windows 10, provavelmente não vai te aparecer essa parte aqui da WSL. Então você deixa da forma que ele vem padrão, só dá um OK aqui, ele vai instalar. Vamos aguardar aqui. Beleza, então aqui ele terminou, né, a instalação. A gente pode dar um close aqui. E provavelmente ele vai te abrir aqui na área de trabalho, né, vai te abrir o ícone do Docker, você clica nele para abrir. Aguarda um pouco. Ele deve estar iniciando, né, para iniciar. Beleza. Você dá um accept, né? Você aceita a entrada do Docker. E ele vai te aparecer essa tela aqui, né, de login. Se você quiser fazer o login, você pode vir aqui no personal, escolhe uma dessas contas para entrar, ou se não, entra com seu e-mail. Se não, você pode dar um skip aqui para ele entrar direto, né? Então, que é a tela do Docker. Beleza, tá instalado. E agora a gente vai atrás aqui a imagem, né, do initn para que ele instale nossa máquina. Então você vem aqui em Docker Hub, pesquisa aqui initn ou initn e vem aqui na primeira opção, né? initn/initn.
E depois você vem aqui dar um run, clica aqui nesse botão azul. Show de bola, ele vai baixar a imagem, né? O processo demora um pouco, então é normal essas esperas de download. Então, quando ele terminar de baixar a imagem, vai te abrir essa tela aqui do container. Então, te pedindo para adicionar o nome. Então, você vem aqui, adiciona o N20, em underline, aula, né? Para ele não ser espaço, então você adiciona dessa forma. E a porta você adiciona 0, né? Para ele gerar uma porta randômica e você conseguir acessar localmente ali pelo teu navegador. Então, a gente adiciona o 0, deixa o nome que você quiser, mas lembra de não adicionar espaço. E depois dá um run. Que aí ele vai instalar o ambiente, né? Com a imagem que ele baixou e vai ficar acessível para a gente. Aqui ele vai te dizer que vai estar acessível via esse linkzinho aqui, mas não é ele, tá? Então você vê nessa opção que tá abaixo desse ID aqui, do container ID, dá um cliquezinho nela aqui, e aí sim ele vai te abrir o NTN instalado localmente. Então você pode vir aqui e adicionar o teu e-mail, então everton.teste.gmail.com, everton, então você adiciona a senha. Lembra que essa senha tem que ter letras e números e uma letra maiúscula, tá? Importante. E você dá um next aqui. Ele vai te fazer um questionáriozinho rápido aqui no início. Então você adiciona o que for pertinente a você. Se você não souber, não entender o que está escrito aqui, você pode vir só aqui e vir marcando todos aleatoriamente, beleza? Aí aqui é importante, porque ele vai te liberar algumas funções, né, de extras, para caso você for utilizar, né, para estudar ou para rodar para algum cliente seu, você pode vir aqui adicionar teu e-mail, porque ele vai te mandar para o teu e-mail uma licença gratuita liberando essas informações, né? Aí você clica aqui, ó, send me a free license key, então me envia uma licença grátis. Ele vai mandar para o seu e-mail, você clica na opção lá, teu e-mail que receber, ele vai te liberar essas funções aqui. Caso você não tenha interesse, só para estudo e não quiser aprofundar muito, você pode vir só aqui e dar skip. Ele vai te liberar o painel do Anychain, beleza? Então, dessa forma a gente consegue instalar o Init localmente, né, via Docker ali no teu computador. E agora eu vou mostrar para vocês que é a segunda forma, né, via cloud. Então a gente pode pesquisar aqui no navegador Initchain. Deixa eu fechar essas duas abas aqui. Initchain, então você vem aqui na initchain.io, primeira opção. E aí ele vai te abrir aqui a tela do Initchain, vai te falar os casos de uso, etc, os preços. Lembrando que aqui você paga, né, a infraestrutura do Initchain, que eles vão cuidar. A gente pode até vir aqui e ver o preço. Então, eles cobram por execução de workflow. Então, tem essa limitação, é bem limitado nesse quesito. E aqui é o plano anual, né? Ele vem marcado plano anual. Se você quiser o plano mensal, ele vem dessa forma, né? 150 ali até 2.5 mil execuções ali de workflow, tá? Então, é dessa forma que funciona o NTN Cloud. Então você tem a limitação na questão de quantidade de workflows, execução de workflows, e você paga a infraestrutura. Então fica aí essa informação. Então para iniciar aqui no Cloud, a gente pode clicar aqui em Get Started, que é ficar pronto aqui, né? E aí a gente vai adicionar o nosso nome, depois aqui o e-mail. Vou adicionar aqui esse text e depois esse aqui também, só confirmar ele. E aqui a gente define a senha da mesma forma que a outra. Aí aqui ele vai te perguntar qual que vai ser o nome da conta, né? Para ficar como subdomínio aqui no lado aqui. Você pode vir aqui adicionar o nome que você acha interessante. IA, construtor. E aí você vai adicionar um nome aqui, ele vai te dizer se está disponível ou não. Se estiver disponível, ele vai criar a tua conta ali. Então vou clicar aqui em Get Start Free 14 dias grátis ali. Trial. Ele vai criar a nossa conta. Beleza? Aí da mesma forma que tem no local, aqui que a gente instalou, ele vai te fazer um questionário aqui também. Então, marca as opções que foram pertinentes ao teu caso. Se você não souber o que está escrito aqui, você pode ir simplesmente marcando essas opções aqui de forma aleatória.
E aqui a gente pergunta qual os aplicativos que você usa no dia a dia. Então você pode marcar os que você usa no dia a dia. Se você não souber, você também pode simplesmente vir aqui dar um skip. E aqui ele te pergunta se você quer chamar alguém para o teu espaço de trabalho, né? Então, como não vai ter ninguém, você pode dar skip também. E aí ele vai te configurar o teu workspace. E para iniciar, você pode simplesmente vir aqui e clicar no Start Automation, né, que é esse botãozinho azul aqui, que ele vai te jogar lá pro NTN Cloud, com seus 14 dias de graça ali. E cá estamos. Então, que a plataforma cloud do NTN. A única diferença é que a gente vai ter que ter algumas telinhas aqui, né? A funcionalidade aqui de Admin Panel, Workflows ali, Insights. Então, é basicamente, né, da mesma forma que a gente tem no Salesforce e no NTN, beleza? Tá, então, então a gente tem aqui da mesma forma que a gente tem no Salesforce, a gente tem aqui no Cloud, beleza? Então, essa foi mais uma forma. E agora eu vou mostrar para vocês outra forma, né? Eu vou tentar explicar aqui, basicamente, como é que a gente vai funcionar, tá? Então, caso você queira ter isso instalado numa VPS, exposto ali para a internet, para gerenciar seus clientes, né? E ter mais flexibilidade, ter uma máquina dedicada para isso, você pode estar adquirindo uma VPS. Então, a gente tem a Hostinger, que é a mais comum de utilizar. Então, você tem aqui a Hostinger, você pode vir aqui em VPS e escolher aqui alguma opção que faça sentido para você, mas o ideal é 2 núcleos de CPU acima de 8 GB de RAM, né? Esse aqui, no caso, seria o ideal. Então, você paga ali um plano mensal, anual, vai de acordo aí com o teu bolso. Você escolhe um e adquire, né? E ele vai te gerar uma chave SSH com o usuário ali, senha, e você vai utilizar isso para logar nessa VPS, né? Provavelmente vai estar instalado um Ubuntu ali, um servidor Linux, que é uma parte mais técnica agora, mas vamos tentar deixar mais simples aqui. Beleza? Então, o conceito é esse: você vai comprar uma VPS, hospedagem, eles vão te mandar um usuário e uma senha para você conseguir entrar nessa tua VPS. Caso seja pela host que eles vão te mandar assim, e aí você entra e instala o Easy Panel, que é outra etapa desse processo. Também a gente pode ter a outra opção da Contabo, que é um dos servidores mais baratos, né, só para teste ali. Eu não recomendo você utilizar a Contabo assim para cliente, né, ter cliente ali, você montar uma agência de inteligência artificial, porque na maioria das vezes ela vai ter algum lag ali, vai ter algum manutenção, e possa ser que o servidor não esteja uptime ali 100% do tempo. Então, é ideal você procurar servidores estáveis como a Hostinger, a Hasmer, dentre outras aí que você possa encontrar no mercado. Mas para início a gente pode utilizar a Contabo, né, para rodar alguma coisinha ali, um teste, um experimento. E a gente vai ter aqui a opção, né, de vir na Contabo, clicar aqui em VPS, vir em Cloud VPS. Ele vai te dar as opções aqui. Você pode iniciar com a mais baratinha, né, o valor final não é esse aqui, vou já te mostrar o valor final. Beleza? Então você clicou ali, ele vai te dar essa opção aqui, né, de uma comparação ali. Ah, posso te dar isso, 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 mas vamos continuar aqui com a VPS 10. Beleza, abre essa tela aqui, né? Ele vai te dar aqui o que vem, né? 3 cores de CPU, 8 GB de RAM, 75 NVMe ou 150 gigabytes ali SSD. Então a gente deixa padrão o que vem. E aí aqui a gente vai vir e selecionar um mês ali, $4,95, dá aproximadamente aí 30, 40, dependendo da cotação, reais ali no mês. Beleza? Aqui você deixa da forma que tá, aqui também. Ubuntu aqui também, da mesma forma. Todos esses aqui você deixa da mesma forma. Aí aqui você vai gerar uma senha, que é para logar no teu VPS. Então, você vai criar uma senha aleatória, né? Letras e números ali. E aí você salva essa senha, que é importante para você conseguir entrar no seu servidor. E dá um next aqui. Beleza? E aqui nessa telinha aqui, ele vai te pedir algumas informações, né? Suas ali, aí você adiciona, tá? Então, nome, sobrenome, endereço,
estado, o telefone, e-mail e o teu e-mail para confirmar. Então você adiciona um e-mail válido, clique em Next, aí ele vai te enviar para o teu e-mail o IP do servidor. É importante que você salve aquela senha e salve o IP que ele vai te mandar, beleza? Com essas informações em mãos, aí a gente vai pro terminal, né? Terminal aqui do Windows. Ou pode ser no teu Linux aí, você pode abrir lá o terminal também. E você vai dar um comando que é o seguinte: ssh root arroba. Aí você cola aqui o IP que você recebeu da Contabo e dá um enter, né? Ele vai te pedir uma senha depois. Na verdade, ele vai te pedir uma confirmação, né? Para salvar a chave aqui com as informações desse IP que você está tentando conectar. Você digita yes, dá o enter, aí sim que ele vai te pedir a senha. Aí depois que ele te pedir a senha, você digita a senha, dá o enter, ele vai te abrir uma tela que é mais ou menos assim. Como o meu servidor é diferente, né? Tem um tipo de entrada diferente, eu vou mostrar para vocês que seria mais ou menos assim que ele vai abrir. Ele vai abrir um monte de letras aqui, inglês, etc. E aí o próximo passo, né? Depois que você entra na VPS, logo com o teu usuário e senha ali, é você vir aqui e pesquisar por EasyPanel. E depois vir aqui, hein? Na primeira opção, copiar essa instrução aqui, né? Dar um Ctrl C aqui. E vem aqui. Daí cola, Ctrl V, mas no caso aqui eu vou utilizar a função daqui. E vou dar um Enter para que ele faça a instalação. Então, agora ele vai começar a instalar. A gente aguarda a instalação, demora um pouco a instalação, então é um processo aí que você pode, por enquanto, ir tomando um café. Beleza, quando ele termina, ele vai te gerar aqui no final o IP com a porta, né, que ele criou. Então você pode vir aqui copiar. No caso, eu vou dar um clique aqui para iniciar direto. Então, ele vai descarregar a página do EasyPanel. Você pode simplesmente aqui vir digitar seu e-mail. Criar uma senha forte também, letras e números. Aqui você digita com Google, só digita alguma coisa aqui que ele vai liberar, né, que te pergunta como foi que você achou o EasyPanel. E aí você deixa marcada essa primeira opção, essa última opção você pode desmarcar e dar um clique aqui em Setup. Beleza, vai te abrir aqui a tela do EasyPanel. Deixa eu adicionar aqui no modo escuro. Então a gente tem aqui o EasyPanel, né? Eu vou criar aqui um projeto aula. Clicar aqui em criar. E aí eu vou vir aqui, né? Modelos. Clicar aqui em modelos de novo. Aqui eu vou pesquisar NHN. Então, N2N. Beleza, ele vai te abrir aqui App Service Name. Então você deixa NHN mesmo, normal. E aqui você pode deletar essa numeração aqui. E depois dos dois pontinhos você pode escrever assim, ó, latest. Latest, latest. Então você clica aqui em criar, que aí ele vai baixar a última imagem atualizada do NHN, né, ali para o servidor através do EasyPanel. Então é dessa forma que a gente vai conseguir ter acesso pela cloud, né, para um servidor seu, VPS, self-hosted, de uma imagem do NHN instalada no Docker, né, via EasyPanel. Então vamos aguardar aqui ele fazer a instalação. Lembrando que aqui é uma instalação simples, né? Eu te recomendo fazer dessa forma só para estudar. Caso você for ter cliente, a infraestrutura já muda totalmente. Então não te recomendo fazer dessa forma. Essa forma que é só para estudo. Então fica atento a esse detalhe. Porque se você fizer dessa forma para o cliente, com certeza você vai ter problemas ali na infraestrutura. Beleza, ficou verdinho aqui, sinal que ele está funcionando normalmente. E também recebi o comando aqui, né, que está acessível agora via terminal. Beleza? Então eu vou vir aqui em domínios,
Você pode vir aqui na editar e adicionar o domínio seu, mas eu vou vir aqui pegar esse domínio que o próprio EasyPanel gera para a gente conseguir ter acesso ao painel, beleza? Então, vou lá. Instalado o nosso projeto, está exposto para a internet. Vou fazer da mesma forma que eu fiz para o instalado local. Vou digitar meu nome aqui. E... Peraí que eu dei enganado aqui, mas é isso. Vou criar aqui a senha, letras e números. Lembrando que tem que ter um caractere maiúsculo ali. E vou dar um next aqui. Beleza? Aquele mesmo questionário. Se você sabe o que é, se você não sabe, só vai marcando aleatoriamente aqui. Aqui da mesma forma. E pronto, vou lá. A gente tem aqui o nosso Anychain instalado, né, na VPS, exposto para a internet, né, para que você possa compartilhar com a equipe, com outra pessoa que possa entrar no teu Anychain, estudar, criar fluxo ali junto contigo. Então, essa foi a aula. Então, a gente entendeu as 3 maneiras de obter o Anychain de forma simples, né, rápida ali. E a aula praticamente foi nessa intenção de ser rápido e prático. Não te recomendo fazer nessa estrutura para self-hosted. Que fique bem claro isso. E muito obrigado por você ter acompanhado até aqui. Valeu, até a próxima.